eu tenho lido bastante sobre países que adotaram estratégias diferentes, né? Como o Japão ou a Coreia, que parece que têm adotado testagens maciças e menos a ideia do isolamento, né? Esses casos também têm sucesso, que parece que o Japão já está mudando de estratégia, não é isso? É interessante essa pergunta, né? Porque alguns países do mundo estão fazendo a questão do isolamento total mesmo e outros optaram por fazer uma coisa mais flexível. O Japão já se arrependeu. Ele viu que o tamanho do volume, né, de casos era muito maior do que se imaginava. Então ele já se arrependeu e já começou a fazer uma medida de mitigação maior. Mas a testagem, né, o ideal, se você fosse o cenário ideal, era você testar todo mundo. Mas num país com 250 milhões de habitantes que nem o Brasil, isso é inviável, não tem nem kit para isso, ainda mais com o planeta inteiro querendo kits e consumos de testagem. Porém, se eu conseguir fazer por amostragem, tipo pesquisa, Datafolha, Ibope, seja qual for a fonte, que faz uma amostragem e projeta aquilo dentro de um cenário de probabilidades, intervalo de confiança e tal. Se eu conseguir uma testagem por amostragem da população nacional, e isso é uma mitigação epidemiológica, é uma ideia epidemiológica, você pode projetar um cenário de pessoas contaminadas e prováveis contaminados não testados e já permitir uma melhor saída do isolamento total. E por que Porque outros países, como Estados Unidos aqui no continente americano e lá na Europa, a Itália, agora a Espanha, parece sim que o caso foi mais grave, né? Parece que a gente está lidando com um negócio muito maior do que países vizinhos como a Alemanha, por exemplo. Por que nesses países a crise é mais grave do que em outros? E qual é a chance do Brasil seguir esse caminho e não um caminho menos a severo? questão da Itália, da Espanha, dos Estados Unidos, né? O que está acontecendo? Você possivelmente teve um erro de achar que a doença era menos grave ou menos importante do que ela deveria ser e possivelmente você retardou o início do distanciamento social, do isolamento. E aí você encontrou uma transmissibilidade muito alta e um alto volume de casos vindo ao mesmo tempo. Né? E aí eu faço sempre uma analogia de restaurante. Você tem um restaurante onde você está acostumado a servir 30 refeições por dia, de repente vem um grupo de pessoas que precisa de 200 refeições. No dia seguinte vem 300 refeições. No outro dia vem 400 refeições. O restaurante não vai dar conta e aí faz analogia para o recurso hospitalar. Se você vem numa velocidade crescente de casos dia a dia, vai chegar uma hora que vai colapsar e você não vai ter estrutura para acolher os casos e, naturalmente, as complicações disso, a mais grave de todas, que é o óbito das pessoas, porque não tiveram acesso, né, a essa estrutura. O outro lado é as questões demográficas locais. Você tem, por exemplo, a Itália, um país com uma população idosa, super idosa, acima de 70, 80 anos, que é a mais suscetível às complicações, né, do coronavírus. E, além disso, uma população com consumo de cigarro muito alta, né, uma população com tabagismo muito grande, né, e você faz com que isso seja pior. Então, doutor Fernando, o senhor estava dizendo que como a pessoa que atua no SUS, o senhor está aí direto na linha de frente da coisa, né? Combatendo a epidemia logo na linha de frente. O meu ponto é como estão as coisas na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, que por enquanto são o nosso epicentro, e como é que o senhor lê o espalhar dessa doença pelo restante do país? Então, Duda, os profissionais de saúde, né, a gente costuma dizer, né, os bombeiros vão lá no desabamento para ajudar as pessoas. Os policiais vão se expor e tomam tiros para proteger as pessoas. Os profissionais de saúde dão as caras nesses tipos de problema, né, nessas infecções, esses quadros epidemiológicos e epidêmicos graves. Então, muitos profissionais de saúde acabam sendo expostos naturalmente. Né? Eu, pessoalmente, tenho vários amigos que foram expostos, estão, graças a Deus, todos bem, mas a exposição existe. Né? Então, em relação à cidade de São Paulo e ao combate e enfrentamento da doença, eu vejo com olhos muito positivos. Eu acho que aí não tem questões partidárias, pelo amor de Deus. Saúde não tem partido, não tem, ela tem um mote.
que é tentar preservar ao máximo a vida das pessoas. Então, a cidade de São Paulo, ela fez uma ação junto com o governo do estado, né, as coisas são imbricadas, ao meu ver, antecipadamente. Eu acho que nós começamos as precauções de isolamento social no momento oportuno, né, porque a gente vai acompanhar o gráfico de subida de casos e a gente vai, com o isolamento precoce, tentar fazer que a montanha que a gente vá subir não seja um Everest, por exemplo, seja uma montanha menor, né, o tal do achatamento da curva tão popularizado aí nas redes sociais. E eu vejo o enfrentamento do Estado de São Paulo, até por conhecer muitas pessoas que estão no comitê de crise, como muito positivo. Eu acho que nós estamos num caminho correto, né? Não, é muito difícil você prever cenários, mas eu imagino que a mitigação de casos e o controle da velocidade de casos aqui na cidade de São Paulo especificamente, no estado como um todo, ele será ele vai acontecer de uma maneira que faça com que os serviços de saúde acolham os casos e consigam dar conta da demanda que virá, né? E que cada vez vai aumentar. E naturalmente a gente vai conseguir ter um número de casos de óbito que infelizmente acabam acontecendo, como em qualquer doença, mas um número menor do que projeções sem o isolamento e sem as medidas de controle. E como é que fica o cuidado com os mais velhos e também com as pessoas que têm as chamadas comorbidades, né, ou doenças associadas, que parece que o vírus tem uma certa predileção por essas pessoas? Isso é verdade? Além disso, doutor Fernando, o atrelado a isso, eu acho melhor, nós estamos criando uma espécie de estigma, então é uma doença que mata velhos, é uma doença que mata pessoas que já são doentes. E aí parece que está vindo um discurso atrelado a isso de uma certa falta de empatia, como se matar velhos ou matar pessoas com comorbidades fosse menos, né? Fosse essas pessoas de alguma forma tivessem uma vida valendo menos. Eu já li também um paralelo com doenças como a AIDS, né? Que tinham grupos de risco, até a gente descobrir que qualquer pessoa corria o risco. Como é que a gente fica para pensar essas questões? Essa pergunta das comorbidades, Duda, ela é interessante, até para a gente tirar estigmas, preconceitos e questões humanas, né? E do próprio ambiente da saúde também, a gente não criar falsas interpretações. O que existe é que pessoas de maior idade, classicamente aí acima de 60 anos, há pessoas de 70 anos muito mais saudáveis do que jovens e há jovens muito mais saudáveis do que pessoas de 70 anos, isso é uma coisa óbvia, mas na sua maioria, pessoas acima de 60 anos serão mais acometidas, serão acometidas de uma maneira mais intensa, mais grave, muitas vezes precisando da necessidade hospitalar, né, e do suporte ventilatório de UTI. E dentre as doenças que essas pessoas tenham, tem se destacado a presença, né, de cardiopatias, e aí você tem qualquer tipo de cardiopatia, doença coronariana, infarto, hipertensão, naturalmente sem controle, descontrolada, cronicamente, né? A pessoa que tem as suas patologias de base controladas, ela tem um risco muito parecido com quem não tem. Aí entra o diabetes também, como uma doença crônica, a obesidade tem chamado a atenção, a obesidade mórbida, né? Pessoas com alto índice de massa corpórea têm se prejudicado mais e com mais gravidade de evolução, até para óbito, desses quadros assim. Em 81, né, com 80, 81, começaram a aparecer os primeiros casos, ela foi classificada pela imprensa mundial como peste gay, né, e isso já induziu a um preconceito imenso. E depois ela começou a avançar todos os níveis de orientação sexual, inclusive de hierarquia financeira também. Então ela pegou todas as classes, todos os meios, todos os níveis. E de alguns anos para cá, ainda bem, mudou-se essa questão de falar de grupo de risco. O que se fala em HIV é comportamento de risco. E qualquer ser humano pode se expor a um comportamento de risco que o faça ficar exposto ao HIV. Da mesma forma, o coronavírus, nesse aspecto, ele é muito democrático, porque ele é respiratório, então quem respira pode pegar. Aí não existe grupo de risco. O que existe são pessoas com maior possibilidade de desenvolverem quadros graves, severos, com necessidade de hospital
e, naturalmente, com maior chance de falecer. E essas pessoas têm se mostrado, em sua maioria, pessoas mais velhas. Porém, o mundo mostra que pessoas mais jovens também podem ser expostas. Estatisticamente, quando a gente analisa somente os óbitos, o número de pessoas menores de 60 anos que falecem, estatisticamente, é muito menor do que as pessoas mais velhas. Isso não quer dizer que eles não importam. Mas, do ponto de vista de ação de saúde pública, se eu pensar no coletivo, eu tenho que focar a energia muito mais nessa faixa etária mais velha do que na faixa etária mais nova. Porém, como eu disse, o vírus é democrático. Ele não escolhe quem vai complicar, quem não vai complicar. Todo mundo tem que fazer a sua parte de tentar se proteger ao máximo e o grande exercício psicológico, filosófico de proteger ao outro. Porque se eu protejo ao outro, eu acabo protegendo mais gente além do meu nariz, né? Além do meu chapéu.